Boa noite. Meu nome é Amanda, para quem não sabe. Nós temos 3 filhos, a Júlia de 6, o Isaac de 3 e agora a Helena. Nós vamos completar o 7º mês, então em janeiro, se Deus quiser, ela está aqui. Sou farmacêutica, mas optei em me dedicar exclusivamente aos cuidados da família, da educação das crianças, né? Então, tenho me interrompida nas atividades, mas muito feliz podendo realizar essa missão e essa vocação que Deus também me confiou. É uma decisão não muito fácil, né? Algumas pessoas estão passando por isso, sabem que não é muito fácil, é um processo árduo, mas a gente consegue identificar a graça de Deus em tudo quando a gente se decide, né? Em honrar o compromisso que Deus nos deu, né? Que é a graça de viver a graça do matrimônio como sacramento. Então a gente tem que ser também fiel. E é isso. Esse é meu esposo feliz. Eu só ia falar meu nome, você já falou. Já falou que estamos casados há 7 anos. Isso. Estamos casados há 7 anos, graças a Deus. Quando a gente casou, a gente não fazia a menor ideia do que era casar no matrimônio. Vou ser bem sincero pra você. O que a gente tinha uma ideia pequenininha, né? Então hoje a gente está aqui simplesmente para poder compartilhar com vocês esse momento que a gente tem vivido. A gente tem aprendido a viver o sacramento, eu posso dizer assim, com precisão, tem uns 2 anos, né? Que Deus tem nos colocado no eixo. Então, eu confesso que eu estou bem nervosa de estar aqui. Nunca tive vergonha de falar, mas eu estou, porque é uma responsabilidade muito grande quando diz respeito a um sacramento da igreja, né, que tem toda uma questão teológica envolvida e a gente não pode brincar com vidas, com vocação. Então, se Deus nos capacitou a estar aqui é porque Ele quer continuar trabalhando em nós e acho que a gente pode contribuir, nem que seja com um pouquinho, né? Para essa grande messe também. Não que a gente saiba tudo, a gente sabe só um pouquinho, porque o que a gente sabe nos dá uma dimensão do tanto que a gente não sabe. E o sacramento é um mistério, né? Porque Deus fez o homem e mulher, nós vamos meditar isso durante toda a eternidade. E, bom, a gente não sabe tudo, a gente não sabe, se vocês pedirem conselhos, por favor, sejam caridosos com a gente, porque a gente não sabe lá, não. Por que estamos aqui? É um ato de coragem também, muito mais do que coragem, é caridade, no final das contas, né? Porque são muitas coisas que a gente gostaria de ter ouvido antes da gente casar. Ou coisas que a gente ouve que são coisas às vezes tão simples, por exemplo, o casamento é um matrimônio. Por quê? E se não fosse assim? Se fosse diferente? E por que Deus instituiu como um sacramento? Por quê? Nunca me explicaram isso, nem no curso de noivos, com tanta minuciosidade como foi explicado, nunca nos foi explicado. E o que a gente tem descoberto, a gente gostaria de compartilhar com vocês. Bom, acho que é isso, né? Bom, então todo católico sabe que o matrimônio é um dos 7 sacramentos, né? E precisa ser? Porque hoje em dia parece que não, né? É só juntar, mora junto, faz um test drive, se der certo vai lá no cartório, e aí a parte do sacramento é o quê? Deve ser lá na igreja, né? A parte sagrada é ir lá na frente do padre. Não. Esse é o costumo chamar, esse é o caso do tatu. Tá tudo errado. Tá tudo errado. A parte sagrada não é só na igreja. A parte de sacramento não é porque tá só na igreja. O casamento não é só de estar junto com outra pessoa. E, afinal de contas, o que é um sacramento? A gente fala, o matrimônio é um sacramento, assim como o batismo, assim como os outros 5 na conta. O sacramento, ele tem uma realidade invisível. Então, pra gente é mais fácil ver a realidade visível. A gente está vendo a cerimônia do batismo, a gente está vendo a cerimônia do matrimônio, e isso é fácil de entender. O que não é fácil de entender é justamente a realidade que só Deus pode operar. Então, tem 2 definições
Uma é uma realidade invisível que só Deus pode fazer. E outra é a graça. Nós como é a outra definição de matrimônio? Realiza a graça, que significa, não é isso? Essa é a definição. Isso mesmo. Muito obrigado. Isso eu não coloquei no roteiro, só esqueci. Então, bom, se existe uma realidade invisível no matrimônio, que a gente... Bom, a questão é a seguinte. Infelizmente, a realidade que a gente vive hoje é que até mesmo a realidade invisível do sacramento dos sacramentos, que é a Santíssima Eucaristia, é ignorada. Olha a gravidade da situação. Não sou eu que falo, é o Padre Paulo Ricardo, tá? Existem católicos que sequer acreditam na realidade invisível da Sagrada Eucaristia. Na prática são como protestantes. Acham que aquilo é um símbolo. Não aceitam, não entendem, não compreendem que Cristo está ali de fato. E tem uma definição dos sacramentos que está no catecismo que é uma coisa muito bonita, muito profunda. Cristo está de tal forma nos sacramentos que quando alguém batiza, é Cristo mesmo que batiza. Ou seja, a realidade do matrimônio é tal que quando alguém está casando, Cristo está casando aquelas duas pessoas. Olha que coisa bonita. Eu particularmente, até hoje, na hora que eu paro para meditar isso, é uma coisa muito profunda. Não é fácil entender isso. Isso, inclusive, a gente vai ver mais para frente o que isso justifica. Bom, então o que acontece é, todos os sacramentos, inclusive do matrimônio, tem uma realidade invisível, só Deus opera, de tal forma que Cristo está presente naquele sacramento e, portanto, é sagrado. Essa palavra sagrado, ela tem que tremer a gente, assim como a gente treme de medo ao falar do sagrado, porque é uma coisa sublime, né? E diz respeito ao próprio Deus. O matrimônio é sagrado. Okay? A gente costuma ouvir assim, o matrimônio é um sacramento. Às vezes esse sacramento já ficou até batido. Mas esse sagrado, esse sacramento sagrado, Deus está ali. Ou seja, não é só duas pessoas. Não é um contrato. Aqui, vão ali no cartório fazer um contrato. Aliás, vou ler para vocês como que o matrimônio é visto hoje no mundo. Quer dizer, uma ilustração, né? Uma música muito famosa. Na verdade, no mundo, mas aqui no Brasil já é mais escancarada a coisa, né? Já ficou muito claro. Sábado passado a gente falou também, né? Ela já conhece. Quem não conhece ainda não perde nada e não conhecer. Isso é uma música. Nosso primeiro beijo aconteceu depois de um chopp gelado. Nós dois juntou e já saiu do bar casado. Não basta o erro crasso, né? Tem erro de concordância. Ou seja, é para mostrar que tem erro, mas está errado. Tentaram atrapalhar, mas só fizeram ajudar. O que o boteco uniu, ninguém consegue separar. Vai eu se explicar para umas pessoas que escutam isso que o matrimônio não é nada disso. E mais importante, por que não é nada disso? É isso que a gente gostaria de ensinar hoje. Ensinar, compartilhar, né? Bom, vamos começar do começo, por assim dizer. Como que nós chegamos aqui? Ser humano não dá em árvore, já pararam para pensar nisso? Diante de toda a natureza que Deus criou, tem bicho que nasce espontaneamente, tem bicho que nasce de ovo. Aliás, a fêmea põe o ovo nasce até sozinho, né? De algumas pessoas que às vezes tem surpresa do vai pegar o ovo para cozinhar, tem pintinho lá dentro. Já pensou se o ser humano fosse assim também? Você pega um ovo para cozinhar, deve tem um bebê aqui dentro. Mas não foi assim que Deus fez. A nossa realidade, assim como dos sacramentos, ela tem uma dualidade. Nós somos corpo e alma. Então a realidade humana, e é fácil de perceber isso, porque os animais eles são escravos dos instintos deles.
Nós não. A gente pode... Nosso ato da vontade não pode vir simplesmente da mesma coisa que nos anima. Os animais são animados. Mas o que nos anima é diferente dos animais. Porque o ato da vontade humana, ele é divino. Porque ele é transformador, ele é único. E a gente pode usar isso de diversas formas. Por exemplo, se a minha esposa estiver muito zangada comigo, eu fizer um doce para ela, ela vai falar, não quero, mesmo ela querendo. Né? Isso é um sublime ato da vontade. Isso é divino. Ela pode estar lá babando querendo um doce, mas ela de pirraça. Né? E, né, às vezes não quer mesmo. Então a realidade humana, tanto a alma quanto o corpo, são uma coisa só. Assim como nos sacramentos. De forma que, se a gente separar a mão do corpo, a mão separada do corpo não é um corpo. E o corpo humano sem a alma não é um ser humano. E assim como a alma sem o corpo também não é um ser humano. Então, nós guardamos em nós uma realidade divina também. Uma realidade sagrada. Coisa de sanguíneo, intrometida mesmo. E bom, só filosofando rapidamente, existir não pode ser ao mesmo tempo um bem e um mal. Existir só pode ser ou bom ou mal. E existir é um bem. Agora, se existir é um bem, e isso deve vir de alguém, que é o sumo bem, ou o bem em si mesmo, logo isso vem de Deus, então a questão que resta é a seguinte: por que nós existimos e simplesmente Deus não existe sozinho? Se Ele é a própria existência, Ele não precisa de nós. Ou seja, isso volta à pergunta: por que nós estamos aqui? Por um ato de amor. A história humana é uma história de amor. Ah, que bonito, amor, sei, eu ouço muito falar nas canções, igual essa aí, né, não vou nem falar de quem que cantou. Mas enfim, que nem essa música aí que a gente fica escutando, por aí. Então, esse amor que eles ficam falando, que o mundo prega, não é o amor divino. Porque o amor de Deus, ele é um ato de doação. Ele se doa a si mesmo. E avançando muito mais, Deus se revelou como uma família. Ou seja, a própria Santíssima Trindade é uma instituição de amor. O Pai, ao olhar para si mesmo, gera o Filho. O Filho e o Pai, ao se reconhecerem, geram o Espírito Santo. Ou seja, isso é um mistério que a gente não consegue entender. Não sei nem se na eternidade a gente vai chegar a contemplar isso, né? Mas enfim. É uma realidade que a gente não consegue compreender. Mas Deus deixa bem claro que Ele, em sua essência, é amor. Ele é doação. A própria Santíssima Trindade, que é um Deus, de tanto amor, ela não consegue ser uma única pessoa. São três pessoas que existem no amor. Ou seja, existir, além de ser bom, é um ato de amor e não é nada egoísta. Nós estamos aqui porque Deus quer partilhar o seu existir. Olha que coisa bonita. Então não bastasse a nossa mera existência ser um ato de amor, para que a gente pudesse conviver Aí veio o pecado original, né? Aí a gente estragou tudo. Mas Deus, o que Ele fez? Se Adão e Eva não tivessem sido redimidos, quer dizer, se Cristo não tivesse se encarnado para que a humanidade fosse redimida, ainda assim a humanidade existir seria um bem. E aqui vale lembrar também que antigamente, antes de Cristo, a alma humana ficava no submundo. Ela não contemplava Deus. Então era uma existência miserável. Mas ainda assim, era melhor existir do que não existir. Essa é a mesma realidade dos demônios. Eles odeiam Deus. Mas eles sabem que ainda é melhor eles existirem do que não existir. Deus é tão misericordioso que Ele deixa que os demônios que o odeiam ainda existam, porque isso ainda é bom. Eles não podem existir por si mesmos. Então, assim como Deus simplesmente não pensa assim: morra, deixa de existir. Não. Existir é tão bom que Ele quer partilhar isso com a gente. E isso é tão bom
E ele nos amou tanto, esse é um aspecto do amor divino, que vendo a nossa realidade, a realidade humana, da alma, largada no submundo, dividida, porque o ser humano é corpo e alma, ele se encarnou para que a gente pudesse conviver de novo com Deus. E aí sim, viver a nossa real divindade. Ou seja, a divindade de Adão e Eva ainda não era sublime, não era ainda o mais alto que Deus tinha pensado para o ser humano. Bom, para ilustrar esse amor, tem alguns versos de um santo espanhol, São Rafael Arnaiz Barón, nasceu no começo do século XX. Deus ama-me a mim com um tal amor que, se o mundo entendesse, todas as criaturas se tornariam loucas e bradariam de assombro. E mesmo assim, seria pouco. Deus ama-me tanto que nem os anjos o entendem. Que amor insondável. A gente não consegue compreender isso. O que isso tem a ver com matrimônio? Deus quer que o matrimônio seja um espelho da Trindade. Uma instituição, uma família de amor. Só entre os dois? Olhando dessa forma, fica claro que o matrimônio não é uma invenção humana. Então, quando reduzem o matrimônio a um contrato, vamos fazer o seguinte, a gente assina um contratinho aqui, a gente vai morar junto e tudo que é meu é seu também. Aliás, o contrato é justamente só para dividir os bens, né? O contrato não garante que as pessoas estão se doando assim, né, uma a outra o resto da vida. O contrato é só pela questão material, se a gente separar, como é que fica? Um leva metade, o outro não, enfim. Mas sabendo disso tudo, vendo isso tudo, a gente percebe que o matrimônio não é uma invenção humana. E o que nos testifica isso? O próprio surgimento da vida. Desculpa, gente. Eu dobrei a folha justamente no meio da frase. Cada coisa, né? Bom, então, uma vez que o ser humano tem essa realidade dual, matéria e alma, você quer falar alguma coisa? Depois eu falo. Matéria e alma, então não é nenhum absurdo imaginar que quando o homem e a mulher se unem, também eles não estão se unindo só a parte carnal, certo? E esse mistério aponta, como eu já comentei, para o mistério da Trindade. Ou seja, duas pessoas humanas com suas realidades materiais e espirituais, ao se unirem, geram novas vidas. Isso é o espelho da Santíssima Trindade. Olha que coisa bonita. Ou seja, Deus não quis que ser humano nascesse em árvore, nem trazido por cegonha, nem brotasse espontaneamente, nem caísse na chuva, ou qualquer outra coisa que vocês imaginarem, porque Ele quis que tudo apontasse para o amor dele. Nós estamos aqui por amor. Por amor nós devemos orientar a nossa vida. E tem uma música muito bonita. Felipe cantando. Não, eu vou deixar você cantar. Eu não vou passar essa vergonha. Mas ele cantou afinadinho no dia que ele me mandou avisar. Faça as honras. Se eu não tiver amor, eu nada sou, Senhor. Se eu não tiver amor, eu nada sou, Senhor. O matrimônio é uma aliança. Isso também Deus aponta pra gente desde quando Ele se revelou aos primeiros pais do Antigo Testamento. Quando Ele se revelou a Israel, Ele disse: eu serei o teu Deus e tu serás o meu povo. Deus não fez um contrato. Se Ele quisesse ter feito um contrato, os 10 mandamentos seriam um contrato, né? Assina aqui, Moisés, na condição de
fala, procurador do povo israelita. Não, não foi assim. Inclusive para o profeta Ezequiel, é da que o profeta Ezequiel, quando Deus quis demonstrar como ele se sentia traído, ele mandou o profeta Ezequiel ir lá e casar com uma prostituta. Aí a prostituta, contumace, traiu ele. Aí Deus falou: aceite-a novamente. É assim que Israel é para mim, como uma prostituta. Ou seja, isso aponta para a aliança, uma doação de pessoas. Então a Santíssima Trindade é uma doação de pessoas. Israel, o que apontava para a Igreja de Cristo, é uma esposa para Deus. E a esposa do matrimônio também eu inverti, desculpa. O matrimônio foi instituído como uma aliança, uma doação de pessoas. E isso aponta, inclusive, para a ação da igreja. Todas as ilustrações da igreja em Apocalipse retratam como uma noiva. Cristo desposando sua noiva. Olha que coisa bonita. Então, o que nós temos? Amor não é um sentimento, matrimônio não é um contrato, é uma aliança. Aliás, amor não é sentimento, é o quê? É doação. O matrimônio não é um contrato, é uma aliança, é uma doação de pessoas e uma doação... Oi? Felipe, posso só fazer uma adição? Pode. Que a questão do contrato é exatamente o que você está falando, mas você pode pensar a aliança como um contrato. O Scott Kane vai explicar assim, que ele, inclusive quando ele se converte para o catolicismo, foi justamente nesse aprofundamento do conhecimento dele sobre a teologia da aliança. Que ele vai acompanhando a aliança na Bíblia e vê que a Bíblia toda está centrada no tema aliança. E a verdade é que a aliança é um contrato, só que ela é um contrato diferente. Enquanto um contrato comercial você tem um intercâmbio de bens, na aliança você tem um intercâmbio de pessoas, em que as pessoas se dão e se recebem, e essa entrega gera um vínculo familiar. Então, quando Deus ele faz uma aliança, ele faz um contrato em que ele se dá e ele recebe, e isso gera um vínculo familiar. Nós nos tornamos família de Deus. Então, é uma espécie de contrato, só que a diferença é que não são trocados bens, são trocados pessoas. Existe liberdade, que é próprio do amor. Exato. Existe a liberdade do dom, que é o amor. É a liberdade do dom. Então, é essa que é a ideia, né? A gente pode chamar de contrato, mas é um extrapola completamente, porque nenhum contrato humano faz porque isso. Não é um contrato em que você troca bens, é um intercâmbio de pessoas, em que você se dá e você recebe. Nem serviço, né? Sim. Humanamente existe o contrato de serviço também, então poderia se pensar, o matrimônio vai ser um contrato de serviço. Enquanto eu te servir, depois dar-se a si mesmo, é dar a si mesmo, não é dar o que você faz, é dar a si. Então é algo muito superior a um simples contrato, né? Mas é uma entrega de pessoas. A gente pode pensar também na relação entre aquela ideia nominalista de contrato, né? Que a gente já até viu uma coisa no curso de guerra cultural, que para nós hoje, que estamos pautados numa filosofia nominalista, tudo é questão de linguagem, tudo é questão do que é definido. Então, eu vou me casar, está lá escrito que eu vou me casar. Eu estou casado. Se eu não quero, é só escrever lá que eu não estou casado mais. Quando, na verdade, o contrato, no sentido que a gente entende, é um contrato que age ontologicamente, age no ser. E ele une da mesma forma que Deus, através do seu verbo, criou o mundo, com a palavra. Mas, não sei se eu fui claro, é uma palavra que altera a realidade. Né? Não um contrato nominalista. aliança e a doação divina extrapola, né? Esses contratos nominalistas e os contratos de bens e serviços. É exatamente isso. E, bom, existe um outro aspecto também da aliança matrimonial,
que Deus ele nos chama, quer dizer, chama os casados a serem co-criadores. Olha que coisa interessante. Ou seja, na aliança divina, na aliança matrimonial, na doação entre as pessoas, por livre vontade, a gente não faz isso quando a gente casa, né? A gente vai descobrindo isso, a gente ratifica, né? Cada vez mais eu falo, nossa, realmente eu quero dar mais, como que eu posso me doar mais? Deus fez isso conosco, né? Nos deu existir, e quando a gente pecou, o que ele fez? Ele deu mais. Então assim a gente também no matrimônio, cada dia mais, descobrindo mais, querendo nos doar mais. E a própria criação humana, Deus quis que dependesse da livre vontade dele e também da nossa. Ou seja, a parte material, os cônjuges doam para os novos filhos, mas a alma, só Deus que dá. Olha que coisa bonita. A criação de Deus, agora, uma coisa também que eu gostei de aprender, né? Geralmente, quando dizem criacionismo, se referem só à criação do mundo material. Deus criou o mundo e depois. Aí tem gente que fala que, não, gente, não foi bem assim. Bom, catolicamente, que eu já aprendi até hoje. A ressurreição foi uma nova criação. E cada alma humana é diretamente criada por Deus. Portanto, a criação divina não acabou no Gênesis, nem na ressurreição de Cristo. A criação de Deus continua até hoje, em cada nova alma que surge. Olha que coisa bonita. E nós temos a honra de sermos chamados como co-criadores de Deus. Ou seja, nós, por livre vontade, temos a oportunidade de participar da criação contínua de Deus. Você já parou para pensar se todo mundo simplesmente falasse assim, agora nós não queremos mais crianças? É um pensamento bem esdrúxulo, né? Mas enfim, serve para ilustração. Se todo mundo fizesse um complô, no mundo inteiro, todas as pessoas falassem, não vamos ter mais crianças. Child free. Exatamente. Não queremos mais ter filhos. Acabou a humanidade. Acabou simplesmente isso, acabou. Deus não vai mandar um novo Jesus encarnado. Ele não precisa disso. Ele nos chama para criar novos seres humanos. A história humana depende da nossa vontade, da nossa aceitação em sermos co-criadores de Deus. Bom, e aí lembra que eu tinha falado que a Trindade ia apontar para um outro aspecto do matrimônio? A Trindade, sendo uma família que se doa, é indissolúvel. Logo, a família também é indissolúvel. Então o matrimônio é indissolúvel não é porque lá no século tal o Papa falou que era assim. Não. A igreja, ela testifica os ensinamentos de Deus. Os ensinamentos de Deus estão impressos na própria natureza. Então o ser humano é corpo e alma. Ao se unirem à realidade invisível do matrimônio, Deus está ali presente. E ao se casarem e gerarem seus filhos, essa instituição familiar baseada no amor é indissolúvel, assim como a Santíssima Trindade. A gente sempre aprende também, né? Matrimônio é indissolúvel. Por quê? Porque deve apontar para a Santíssima Trindade. O dia que a Santíssima Trindade pudesse dividir entre as pessoas, aí o matrimônio vai ser dissolúvel também. Como isso não vai acontecer, então o matrimônio também é dissolúvel. Bom, mais alguma coisa para falar? Tem certeza? Alguma dúvida até aqui? Não? Bom, diante de tudo isso, dá para perceber que o matrimônio, hoje em dia, é completamente... Vou dizer... Tem uma palavra exata para isso, mas eu vou falar ela daqui a pouco.
Bom, os matrimônios hoje em dia são desordenados. É igual o pecado original. É igual ao próprio demônio. Eu prefiro viver sem Deus. O demônio disse, não servirei. Não servirei a esse Deus. E as pessoas hoje querem o quê? Querem só o que elas acham que é o benefício da união humana. E ignoram todo o resto. Eu só quero os prazeres. Eu não quero responsabilidade. Eu não quero gerar novas vidas. Eu não quero nem pensar em Deus. Eu quero pensar o casamento sem Deus. Esse é o primeiro erro. A partir daí tudo dá errado. Isso é inegociável. Tem uma musiquinha também, né? O 99% mais aquele 1%, né? Então, às vezes a gente conversa com as pessoas do mundo e assim, nossa, a gente concorda em 99%. Qual que é aquele 1%? Aquele 1% é, eu quero pensar tudo a partir de Deus. E a outra pessoa, não, eu quero pensar tudo sem Deus. Isso é uma pequena, grande diferença. Tudo vai mudar a partir disso. Porque a partir de querer pensar sem Deus, eles já vão pensar em contrato, já vão pensar em, não, eu estou casado quando? Eu estou casado quando houver um contrato ativo. Não é assim que Deus pensa. Não é assim que a gente é chamado a pensar o casamento também. E os matrimônios desordenados, não precisa nem falar, né? Levam a uma sociedade desordenada. Então, quando a base da geração de vidas humanas é desordenada, todo o resto fica desordenado. Então, para que uma sociedade seja ordenada, é necessário que as famílias sejam ordenadas, o sacramento do matrimônio seja ordenado também. E, como Deus pensou o casamento? Para começo de conversa, entre homem e mulher. E hoje, o que nós vemos aí? Não precisa falar, né? E aí, a nossa responsabilidade também é descobrir o que é ser homem e o que é ser mulher. Esse livro aqui foi um dos primeiros, gente, eu estou mais sentadinho porque realmente minha pressão está oscilando muito hoje, nesse dia de hoje. Esse foi um dos primeiros livros que eu li, o Matrimônio Cristão. E ele aborda de forma muito interessante a criação, o porquê que Deus criou o homem, né, criou e quis que o homem tivesse uma complementaridade, né, através da mulher. Então, eu indico para vocês dele, o livro é ótimo, para o pessoal que está com pré-casamento aí também, nessa preparação. Ah, sim. A gente está anotando. É ótimo. Ele diz assim: o homem deu nomes a todos os animais, às aves do céu e a todas as feras selvagens, mas para o homem não encontrou auxiliar que lhe correspondesse. O homem não foi criado para se fechar em si, por ser chamado ao amor. Ele é para o outro. É por isso Deus coroou a sua obra criadora com a diferença de sexos. Essa diferença que é capaz de preencher o homem tanto física como afetivamente. Permite que o amor humano torne-se capaz de exprimir até corporalmente por sua complementaridade anatômica. Deus, ao criar o homem e a mulher, fundou a instituição família. Ponto final. Esse negócio de pluralidade de famílias, né? Pelo amor de Deus, a gente pode até respeitar, mas mudar o que Deus fez, isso é impossível. Então Deus, quando criou o homem e a mulher, tirou lá um pedacinho, né? E é tão lindo que na palavra de Deus fala, e sereis uma só, definitivamente. Uma partezinha, um complementa o outro. Então Deus, ao criar o homem e a mulher, funda a instituição família. Por isso o homem deixa seu pai e sua mãe e une a sua mulher. Essa complementaridade, essa união, esse amor tem um lugar para acontecer. E é o lar. Não é a casa, esperar, né, ter um futuro promissor para conseguir construir uma casa fisicamente. Não, nós precisamos de um lar. A família precisa de um lar, não de casa, né? É o lar, é a família. Por isso ele deixa seu lar como filho
e funda um lar com sua mulher. Ponto final. Então não tem o que... Né? Pode contar um pouco mais sobre essa questão do lar? Pode. Ah, Você desculpa. Eu não tenho essa propriedade, não. Pode ser. questão do lar? É. Qual delas? A gente pode arranjar uma van também, fazer uma prática. Ah, é verdade. Porque A geralmente... questão do lar, aliás, a gente não explicou como que a gente dividiu essas 3 aulas, né? A aula de hoje tá lá no título, né? Deus, amor, matrimônio, sociedade. Como Deus pensou o matrimônio e o que isso tem a ver com a sociedade. A segunda aula vai ser matrimônio e vida a 2. Aí você vai falar do lar. Ou não? Na verdade, o lar tá tudo nisso aí, porque a terceira aula é O lar. Esse que é o lá. Lar do Senhor. a terceira aula é matrimônio e filhos. A segunda aula a gente vai entrar em coisas bem específicas, como temperamento, essas outras coisas também que eu acho muito interessante a gente abordar também. Mas se fosse para expandir uma expansão pequena, né, do que é o lar é uma igreja doméstica. Então existem ofícios diferentes, assim como na igreja existem ofícios diferentes. Porque Deus quis assim, não é porque eu vou lá celebrar a missa e de noite eu vou comer a jantinha gostosa da minha esposa. Não. Os ofícios são tais que o ofício sagrado, o ofício divino, você vai doar sua vida para isso. O ofício matrimonial, você vai doar sua vida para isso. Então, para começo de conversa, existem papéis diferentes. Entra tanto na questão do lar quanto do homem e mulher, né? Se Deus quisesse que todo mundo fosse igual, ouvidos sensíveis sangrarão. E se Deus quisesse que homem e mulher fossem iguais, os dois paririam. E não é assim, né? Então, a mulher é reservado o dom de... Como você tinha falado? Guardiã da vida. Nossa, eu achei isso. Eu tenho que ler bem de manhãzinha antes dos meninos acordarem. Outro, gente, uma mulherada aí. Excelente. Porque ela fala aqui, por que o órgão, né, falar sexualmente falando, do homem é exposto da mulher não? Deixa eu parar pra pensar. Por que é? Deus reservou à mulher a sacralidade. Tudo aquilo que é sagrado é coberto com o véu, precisa estar escondido. Então a mulher é a guardiã da vida. Então não pode ser exposto de qualquer jeito. A vida que está guardada ali está guardada por um véu. A mulher é o jardim secreto. Isso, justamente. Muito obrigada. Então tem esse aqui também para as meninas que querem. Tá bom? Eu gosto na contracapa desse privilégio de ser mulher. Eu acho legal ela citando Simone de Beauvoir. Sim, que ela fala a assim, feminista. acho particularmente, diante do fato de que no ventre de uma mulher Deus cria novas almas, né? Pessoas que viverão para sempre, a afirmação de Simone de Beauvoir de que as mulheres não produzem nada de bom soa particularmente ridículo. É assim mesmo que ela fala. Tem duas coisas. A primeira, depois vocês podem colocar todos os livros que eles estão indicando no grupo. Ah, sim. Tem outros também nos outros, Então, né? A gente então. coloca esses primeiros. E outra coisa, lembro que teve um negócio lá na expedição da Cristina, que ele comentava que a mulher ela foi tirada da costela de Adão, pelo fato ela não foi tirada da cabeça para não ser meio que superior a ele, não foi tirada do pé para não ser inferior a ele, mas foi tirada da costela para meio que ser paridade, assim, tipo, os dois têm a mesma dignidade como pessoas. E essa questão até do lar, eu lembrei uma vez que eu trouxe para minha vida até quando eu pedia muito a Deus a graça, né, de um dia eu conseguir seguir a vocação do matrimônio. Acho que não sei se foi Padre Léo numa das pregações que ele fez na Canção Nova anos atrás, sobre família, um acampamento que eles começaram a fazer sobre isso. E ele dizia qual que era a diferença de casa e lar, né? E ele dizia, todo católico, ele precisa ter em mente que ele precisa ter um lar e não uma casa. Se eu quero casar, eu quero ter um lar e não uma casa.
Porque se eu quiser sempre construir a minha felicidade em cima de algo físico, de uma casa, vai desmoronar. Mas a minha casa precisa ser, antes, sobretudo, um lar. Então, qualquer lugar que eu for, eu vou levar o meu lar junto, né? Fisicamente a casa eu não posso levar, mas o meu lar eu devo levar. Então, todo católico que tem a vocação do matrimônio precisa ter em mente: eu quero um lar, não uma casa. Não espere ter uma casa, e sim um lar. Para o lar funcionar direitinho, cada um primeiro tem que ter sua função. Sim. Tem seus frutos, assim como a igreja tem seus frutos, a igreja doméstica também tem seus frutos, tem suas batalhas, precisamos falar. Precisa. Spoiler, matrimônio não é mar de flores. Né? Assim como a igreja atrai o ódio do demônio, né? O matrimônio também. Aliás, já adiantando um tema, né? Que Nossa Senhora, última aula também, no último curso, última batalha contra a família. Vocês têm noção da gravidade disso? Estamos em guerra. Ou seja, e a guerra de hoje não é uma guerra sangrenta. A guerra de hoje é uma guerra cultural. Nossa, muito obrigado. Ainda bem que eu não falei nada. Ainda bem que você falou cultural. É uma guerra cultural. Ou seja, o que nós pensamos em cima das coisas que a gente raciocina, o que está no nosso imaginário, o que é cultura, o que é cultivado, o que é cultuado na nossa sociedade, tudo isso é profanado. Tudo isso é uma profanação do sagrado. Então, tudo que é sagrado, o demônio quer profanar. Então, ele quer profanar o matrimônio, ele quer profanar a vida, ele quer profanar o ser humano. O que a gente está vendo hoje? A gente está vendo homens e mulheres que são irreconhecíveis. Tem linhas de roupa, por exemplo, para não falar outras coisas, tem linhas de roupa de gênero neutro. Né? O diabo dá pulo de alegria. Porque tornou-se irreconhecível a diferença entre homem e mulher. Estão querendo, nessa cultura, descaracterizar a sexualidade, em que Deus construiu o homem e a mulher de forma específica, né? Sexualidade, responsabilidades, graças próprias do ser homem e graças próprias do ser mulher, exacerbando as dificuldades do ser homem, exacerbando as dificuldades do ser mulher. Né? Ou seja, tudo hoje é profanado. E mais alguma coisa para falar da questão do lar? Só uma coisa. Isso, ficar mais ou menos? Então, como igreja doméstica, responsabilidades diferentes, frutos, e sempre nos lembrar, assim como a igreja nasce de onde? Nasce do lado de Cristo, assim como Eva. Né? Nasceu do lado de Adão, a igreja nasce do lado de Cristo. Coisa bonita, né? Tem uma interpretação de São João Paulo II, ele usa nas catequeses da teologia do corpo, que na verdade a palavra em hebraico para Adão ter adormecido, que Deus dá uma anestesia em Adão para poder tirar a mistério. Ele adormece, mas na verdade a palavra em hebraico poderia ser traduzida, ele entra em êxtase. Porque apenas quando ele sai de si, entrar em êxtase, é que ele é capaz de encontrar Eva. Ou seja, apenas quando ele sai de si, ele é incapaz de encontrar o outro, que é justamente o amor. E Cristo, da mesma maneira, quando ele adormece na cruz, é que a igreja está do seu lado, o que é simbolizado pelo sangue e a água, simbolizado assim, de fato, sai o sangue e a água pra gente. Mas isso é um símbolo, São João colocou aquilo porque é o símbolo dos sacramentos. Então a igreja nasce dos sacramentos, e da mesma maneira que Eva é tirada do lado de Cristo, do lado de Adão, a igreja, sua noiva, sua esposa, é tirada também do lado de Cristo quando ele está adormecido. É um paralelo, São João ele usa muito esses paralelos, é um paralelo com Gênesis, né? Então é entrar em êxtase, é sair de si. Só quando ele sai de si é que ele é capaz de encontrar ela, de encontrar com a outra, né, com a autoridade. Bonito. E não pensemos que o sacramento do matrimônio, de tudo isso que a gente está falando,
é com nossas próprias forças. O sacramento do matrimônio, ele é acompanhado de graça específica. Então, como o lar é uma igreja doméstica, e a igreja não vive das suas próprias forças, os sacramentos da igreja vêm de Cristo. No matrimônio, todo dia nós também temos que nos lembrar que não será possível com nossas próprias forças. Scott Hahn comenta que ele tinha se convertido, a esposa ainda não, e ele foi no padre que acompanhava ele e perguntou: padre, por que o casamento é tão difícil? Aí o padre falou assim: não é que o casamento é difícil, o casamento é humanamente impossível. Impossível. É por isso que Cristo elevou a sacramento. Para que, estando ele presente de fato no sacramento, assim como ele está presente de fato na igreja, a gente tire a nossa força. Ou seja, a força não vem de nós. O que rega o sacramento do matrimônio não é o nosso suor, não são nossas lágrimas. Isso aponta para que a gente peça a Cristo para que ele derrame o seu sangue e sua água na igreja doméstica. Bom, então o que a gente vive hoje é várias profanações, entre elas do matrimônio, dentre elas do ser homem e ser mulher. E como lutar contra isso? A gente olha para isso tudo também, se a gente tiver uma real noção da nossa força, a gente vê que a gente não pode nada, né? Bom, tudo isso que a gente está falando hoje, a gente gostaria que servisse de pequeno antídoto contra essa profanação. Porque, como a guerra é cultural, então a beleza, os fundamentos do sacramento do matrimônio, simplesmente eles são desconhecidos. Então a guerra hoje é simplesmente saber conhecer a beleza das coisas como Deus pensou. Porque essas coisas raramente nos são ditas. Às vezes nos são ditas de formas pinceladas, que a gente não consegue articular direito. E às vezes a gente fica preso em determinados aspectos que a gente também não compreende, como por exemplo a indissolubilidade. O que é indissolúvel? Porque a igreja diz assim. Mas por que a igreja diz assim? Né? Às vezes a gente se sente fraco por não conseguir contra-argumentar e não conseguir entender. E isso São Paulo já dizia muito bem. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então nós só poderemos mostrar ao mundo o que é de fato o sacramento. Às vezes não mostrar para o mundo, para a gente mesmo conhecer. Né? A gente vivendo, a gente já dá testemunho. A gente só consegue conhecer procurando renovar as coisas que a gente conhecia ou pensa conhecer. O que eu vou fazer, acho que a gente já pode. Considerações finais? A gente vai partir para as considerações finais porque, né, no final tem um momento de dúvidas, vocês podem ficar à vontade, viu? Bom, então, resumão. Deus partilha a existência dele por amor, ele não é egoísta, nós estamos aqui por um ato de amor. Amor não é sentimento, é doação, são pessoas que se doam, como é a Santíssima Trindade. Deus quer que a geração de cada nova vida seja um ato cooperativo de amor, cooperação entre o próprio Deus e nós. Ele quer depender de nós. E o matrimônio é um espelho da própria Santíssima Trindade, uma família de doação, uma aliança e, consequentemente, indissolúvel. As pessoas não podem ser separadas. Eternamente eu terei nascido do meu pai e da minha mãe. Eternamente os nossos filhos serão nossos filhos. Isso é inseparável.
no tempo. E nós fomos projetados para a eternidade. O matrimônio é a base da sociedade. Isso é natural. Que é um direito natural. É uma coisa que não depende de regra. Naturalmente, as crianças nascem de um casal. Então, naturalmente, elas têm direito sobre aquela criança. A gente vai ver mais disso na terceira aula. Então, consequentemente, a base da sociedade é de onde surgem novas pessoas. E é do matrimônio. Então, o matrimônio é a base da sociedade. Matrimônios bem ordenados geram uma sociedade bem ordenada. Não podemos esquecer da mensagem de Fátima, uma das, né? Tem várias mensagens. Uma delas, que a última guerra é contra a família. Então nós precisamos querer conhecer o que Deus planeja para nós. É fácil? Claro que não. A batalha já começou, né? É por nossas próprias forças? Claro que não. E esse querer é tão forte, às vezes parece pouco, mas gostaria de ler uma coisa para vocês. Santa Gertrudes de Elfa foi uma monja beneditina, viveu entre 1200 e 1300, mostrando-se certa vez interiormente preocupada por não ser capaz de sentir um desejo tão grande como gostaria pela glória de Deus, por em nós, né? Fala assim, ó, gente, eu não sei nem te querer. Gertrudes recebeu a seguinte explicação divina: Deus fica satisfeito quando o homem, sem conseguir fazer mais, quer ter, se possível, grandes desejos. Eles serão tão grandes diante de Deus quanta for a sua vontade. Deus encontra maiores delícias em permanecer num coração cheio deste amor. Num coração cheio deste desejo, de querer ter desejo, que o homem no florescimento da mais fresca primavera. Olha que coisa linda. Nosso coração, quando quer, a sua vontade que é livre, querer conhecer o que Deus quer para nós, isso é uma primavera de delícias para Deus. Então, tem uma ladainha, eu não lembro qual, fala: das vossas inspirações livrai-nos, Jesus. Então a gente tem que ouvir essas inspirações de Cristo, querer conhecer o que Deus quer, porque isso para Deus é uma delícia. E aliás, o plano dele sempre é muito melhor do que os nossos para nós mesmos. Felipe, das nossas inspirações? Das nossas inspirações. Aqui ou a hora que eu falei? Do desprezo das vossas inspirações. Tá. Desculpa, falei errado, né? Corta esse trecho na gravação. Do desejo das do desprezo das vossas inspirações, livrai-nos, Jesus. Uma coisa desses, eu já deixei esses 7 anos, né, de matrimônio, eu precisei ser lapidada, né, enquanto esposa, enquanto mãe, porque quando a gente assume esse sacramento, ele vem acompanhado de bênçãos, de graças, mas também vem acompanhado de cruzes, muitas. E muitas vezes, posso dizer que na sua totalidade, nós mulheres somos as guardiões da harmonia do amor no lar. E quando eu falo que Deus foi me reconstruindo desses 2 anos, porque eu sempre tive o sonho de casar, aquela coisa, né? De casar, de construir uma família em Deus, mas eu não entendi a seriedade disso, a responsabilidade disso. E cada dia Deus tem arrancado um pedaço
enxertado dele para que eu realmente entenda verdadeiramente o quão é importante e sério é esse sacramento. A educação da prole, que antes de qualquer coisa, em primeiro lugar, venha meu esposo, né? Depois de Deus, óbvio, né? Então, o matrimônio, nós precisamos enxergá-lo como esse sacramento, né, que Deus instituiu, mas sobretudo de entender que ele também é um lugar de santificação, de santidade, de santificar um ao outro. Não faz sentido eu querer entrar. Isso. Desculpa. Eu achei interessante, uma vez eu li para uma pessoa assim, ela perguntou se ela perdoaria uma traição do marido. Ela simplesmente respondeu assim: perdoaria, porque eu não quero entrar no céu sem ele. Então, ou seja, eu não posso admitir querer ser santa sem meu esposo, entrar no céu sem ele, sem os meus filhos. É difícil, né? Às vezes as realidades, as diversidades, as intempéries, né, da vida, mas até deixa o Felipe falar mais, que ele, nessa parte aqui, ele filosofa mais, ele consegue explanar melhor, né? Mas hoje eu tenho entendido qual é a importância dessa missão que Deus nos confiou. Que confiou com certeza a vocês também que estão aqui, né? Isso é muito sério. Então não é simplesmente fazer um juramento no altar. Até a gente estava conversando sobre isso, né? Quando fala de receber os filhos que Deus nos confiar, de honrar em todos os sentidos. Às vezes na primeira briga já esparroda, eu melhorei muito, viu, gente? Depois que eu descobri um temperamento bom e sanguíneo das situações mais adversas, né? Mas é isso. Eu dei uma devaneada aqui, mas é muito sério, é urgente abraçarmos. Às vezes, pelo fato de ser uma vocação maior por número, né? São mais pessoas que são chamadas ao sacramento do matrimônio do que ao sacramento da ordem. E às vezes a gente, por ver isso, acaba banalizando um pouco, né? Só que está na raiz do para que a gente veio ao mundo, né? Só tem, como se fosse 3 vias, né, para voltar para Deus, né? Aquele do catecismo, né? Eu vim para conhecer, amar a Deus, me unir eternamente, né? Aquela coisa. Então é como se tivesse 3 viazinhas, né? Que é a ordem, a vida religiosa e a vida matrimonial, né? Só tem essas 3. Eu lembro que quando eu tive esse debate laical também. Sim. Esse foi incluído depois. Nos catecismos, né? Antes de conceito, atrás não tem, só tem esses 3 mesmo. E o que acontece? Eu lembro que quando eu tive aquele pontapé inicial assim, de conversão, quando eu fiquei sabendo que não existia solteirice, sabe? Eu fiquei assim, meu Deus, e agora? Né? Porque eu tive também que passar um processo para chegar, né, ao matrimônio. Porque ele é tão desvalorizado, tão dessacralizado, né? Que a gente acorda e dorme desde criança escutando, né? O homem cresce, não sei o que, fica bobo em casa, né? Então é toda uma cultura mesmo que coloca como se fosse uma coisa ruim, né? E tem realmente as cruzes, né? Porque a gente não vai chegar ao céu sem passar pelas cruzes. E nosso caminho é esse, né? E às vezes a gente na igreja, a gente tem um pouco de uma tentação de sair da casa e correr para a igreja, né? Das coisas da igreja, né? E a nossa santificação está dentro de casa. Não que não possa, né, ajudar na igreja, mas depois da casa, né? E isso tudo
é aquilo que você falou, a gente precisa de uma conversão mental, de ideias mesmo, para poder, né, e o feminismo tem todo né, uma contribuição aí, então é um caminho que a gente precisa fazer, né? O padre estuda 7 anos para ser padre, né? O religioso também se prepara muito, e nós não, né? A gente cai de gaiato. Até a Kimberly dá uma breve citada nisso no livro, né? Mas, todos, né, os sacramentos têm esse tempo de estudo. E por que com o sacramento do matrimônio, que é a fonte, né, de onde que jorram, brotam as vocações, a coisa é jogada de qualquer jeito? Já é a guerra mesmo, né? Que já tem. E a gente é chamado realmente a essa conversão, né? Todos os dias, para mudar isso tudo. Para mostrar o que é realmente o amor. Eu acho interessante que isso que você falou de matrimônio que jorra as vocações, porque são realmente de famílias santas que irão surgir padres santos, né? Porque a primeira educação vem da família. Eu vejo muito Guilherme comentando, né, quando ele vai dando a formação, que desde criança você fala para o seu filho, você tem que fazer dessa forma ou daquela forma, né? E desse lar, né, por mais que muitas famílias a gente percebe que tem muita dificuldade, né, a nossa família, nossos pais muito limitados, a gente vê que o esforço deles gera em nós um desejo pela santidade, um desejo de nos doar pela nossa educação, né, de buscar a Deus, de buscar a vida, né, na nossa família, até a vida religiosa, né, se for chamar. Mas é necessário que as famílias estejam preparadas para formar, né, filhos santos e que cada vez mais busquem a santidade e ajudem os outros a buscarem também a santidade, né?